Olá, que bom receber você novamente no canal E Agora Quem Conta. E hoje, numa edição pra lá de especial. Mas antes de apresentar o nosso grande convidado, peço para você que inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e deixe seu like. Bom, o profissional de hoje, ele é respeitado no mundo inteiro, um dos maiores nomes do judô mundial. Quem é ele? O mestre Luiz Yamate. O sensei Luiz Yamate tem histórias incríveis e com certeza vai inspirar a todos que assistirem. Então convido a você que assistam agora essa grande história. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Yamate, sou o 7º Dan e árbitro PGA Internacional. Estou aqui hoje a convite do sensei Leonardo Serra, no seu projeto E Agora Quem Conta, onde eu gostaria de agradecê-lo por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, onde o judô sempre fez parte da minha vida, né, até hoje. E tudo começou em 1957, com o meu primeiro professor, Hashizumi, né, e a primeira aula para mim foi muito difícil, porque eu comecei, como todo mundo, treinando o Kemi, né, e praticamente você me fez treinar o Kemi durante quase 2-3 meses, né? Eu vendo os meus colegas, crianças lá treinando Randori, e eu estava doido para treinar. Mas eu superei essa fase, né? E consegui depois de um tempo começar a fazer o Randori, onde o judô começou a ficar mais agradável para mim, né? E a partir daí não parei mais, né? Treinava direto. E eu lembro que o sensei também não vinha de kimono sempre. Ele vinha... Quem puxava o treino era o sensei Ogawa, que era o auxiliar dele, né? Mas ele, quando ele vinha de kimono, ele fazia questão de treinar com 1 ou 2 alunos. E quando ele pegava esses alunos aí, ele não queria saber, né? Eu acho que ele esquecia que a gente era criança e treinava como se fosse adulto. E inclusive ele, né, praticava até shime na gente, mas logicamente... ele sabia o que estava fazendo, né? Quando ele percebia que a gente estava lá esperneando, querendo se soltar e quase desmaiando, vamos dizer assim, ele soltava. Mas tudo isso aí fez com que a gente fortalecesse cada vez mais, né? E eu lembro também que o sensei, né, na época, os professores davam as faixas, desde branca até a preta, né? E a minha primeira faixa foi a faixa amarela, né? Depois da amarela, eu lembro que fui para laranja. Laranja eu fiquei muito tempo na laranja e depois direto para marrom, né? Essa foi a minha promoção com o sensei Hashizumi. E levava a gente para os campeonatos, né, amistosos. Eu lembro muito bem, né, nessa época, que uma das mais fortes, né, que eu gostava de participar era lá em Itapecerica da Serra, um outro município. E lá para ir, né, você tinha que ter uma condução, um transporte. E o nosso transporte era de caminhão, né? Tinha um sensei lá, sensei não, ele era faixa preta e treinava na academia. E tinha um caminhão. E nesse caminhão ele colocava a lona e a gente ia em cima, como se fosse um boia fria mesmo, né? Mas logicamente tinha um sensei auxiliar nos acompanhando, né? Sensei Ogawa. E quando chegava lá em Itapecerica, no campeonato, no torneio amistoso, pô, a gente detonava tudo, né? Ganhava quase todas as classes, mas era aquela rivalidade sadia, né? Era, vamos dizer assim, dentro do tatame a gente tinha rivalidade, mas fora aquela amizade, né? Que eu tenho alguns amigos aí daquela época ainda, que eu tenho até hoje, né? E sempre sensei levava nos campeonatos, e à medida que a gente ia desenvolvendo, ele colocava a gente nos campeonatos mais fortes. Eu lembro que depois desses amistosos, eu comecei a participar em campeonatos também no Pacaembu, no Ibirapuera, né, Água Branca, nessa época. E eram campeonatos muito fortes. E o sensei, naquela época, que podia ainda, né, fazer isso aí, ele me colocava em 2 classes. Eu era infanto e participava no juvenil, né? E eu lembro que saía, competia numa área e eu era chamado na outra área, tive que sair correndo, né, para competir na outra área.
Mas era assim, né? Nessa época podia. As áreas eram bem pequenas, não tinha essa área igual de hoje, né? Era dividida com tatame só, área de segurança. E não eram só 4, 3 áreas, não. Eram 5, 6 áreas de competição, né? E, e era assim que era feito os campeonatos naquela época, que eu me lembro quando eu era criança, né? Mas aí o tempo vai passando, né? A gente vai desenvolvendo. Eu lembro que nesse período aí eu fui para um campeonato brasileiro juvenil no Rio de Janeiro e o transporte, a Federação Paulista conseguiu um avião da FAB, né? Que era tipo aquela de paraquedista, e foi minha primeira viagem de avião, mas foi muito divertido, né? Chegando lá, infelizmente, no campeonato eu não consegui ganhar não, né? Mas foi uma boa experiência, né? E depois que a gente voltou, passou um período, né, a academia do CC começou a diminuir bastante aluno, e eu estava nessa fase de desenvolvimento, né? E então eu tive que conversar com o sensei e falar que se poderia, se ele me liberava para transferir para uma academia, para outra academia. E o sensei me autorizou, né? E eu acabei indo para Vila Sônia, né? Isso foi quando eu já faixa marrom, e Sensei Shinohara me recebeu muito bem, né? Me recepcionou muito bem. E lá, né, eu tive a oportunidade de treinar com o Sensei Masato Shinohara, que ele naquela época ele treinava muito, e no solo então ele detonava, né? Eu não gostava muito de chão, eu gostava muito de Tachiwaza, mas Newaza eu não gostava muito. Então o Sensei me pegava no pé e no chão, né? No chão ele me detonava no shime, kansetsu, e foi aí que eu comecei realmente a melhorar, né, no Newaza, né? E nesse período também, Sensei, né, colocava a gente para disputar muitos campeonatos da Budokan, né, e tinha muitos campeonatos fortes, tanto individual como por equipe, né? Eu gostava muito de participar de campeonato por equipes. E teve um campeonato chamado campeonato por equipe transitório, troféu transitório. E o clube tinha que ganhar 5 vezes consecutivos ou 7 alternados, né? E nós conseguimos o 7º título e acabamos ficando com o troféu. E eu estou bem orgulhoso de ter feito parte dessa equipe, né? E depois ainda comecei a participar nesse período aí, participar de campeonato paulista, paulistano, né? Onde eu conheci vários atletas, né? Eu era peso leve, o Ichiro Makukeba, o Hélio Taniguchi, da Lapa, Matheus Sugizaki, né? Luciano, na época depois eu cheguei a participar de um brasileiro, disputei com o Luciano Sampaio, Sansão, né, Leandro, e essas feras todas aí, né? Mas eu me destaquei mais foi no Campeonato Universitário Brasileiro, né? Onde em 1973 fui para Belém do Pará, né? Com a equipe da FUP, e tem uma história interessante, que quando a gente estava indo para lá em Brasília, quando chegou em Brasília, escala em Brasília, né? E na hora que foi decolar para ir para Belém do Pará, estourou o pneu do avião, né? E por sorte nossa, o piloto conseguiu, vamos dizer, controlar, né? E parou o avião e retornamos para até trocar o avião. Ficamos no saguão de espera, e nesse período aí de espera a companhia nos fez aí um passeio, vamos dizer assim, né? Panorâmico, à noite, de madrugada, em Brasília. Mas para passar o tempo, né? E foi nessa fase aí que a gente fez várias amizades, né? Os Jogos Universitários na época eram todas as modalidades juntas, né? No mesmo período. E no aeroporto, né, nós ficamos conhecendo várias pessoas de outras modalidades, e uma que eu tive, assim, vamos dizer, afinidade foi com o pessoal do tênis de mesa. Foi aí que eu conheci a Helena, né, que ela era da equipe de tênis de mesa, né, de São Paulo,
E eu tive uma amizade com ela lá na hora, e o CC Sadal, né, praticamente foi meu cupido lá, né, que me incentivou a conhecê-la melhor, né, e quando cheguei em São Paulo, a gente começou a namorar, né, e foi isso em 73, e fiquei enrolando ela até 80, quando a gente se casou, né, você imagina, 7 anos namorando, mas hoje ela é atual esposa, né, estamos juntos até hoje, tive 2 filhos, Bruno e a Liliane, e hoje, além dos 2, eu tenho meus netos, né, que é o Marcelo e a Laísa. Aliás, 2 não, 3, e a Aimee, né, do meu filho Bruno e da minha filha Liliane. A Liliane tem 2 filhos e o Bruno tem uma filha. E hoje eu convivo com eles, né, e são os meus, vamos dizer, meus tesouros hoje. Bom, e aí, ainda na Vila Sônia, né, tive a oportunidade de fazer meu exame de faixa preta, para Shodan, né, e naquela época a gente fazia o exame na Budokan, na Rombo Budokan, né, e quando eu tive a oportunidade de a gente ter contato com o Sensei Ryuzo Ogawa, que ele ficava sentadinho na sua almofadinha lá, tanto nos treinamentos como nos exames, né, do começo ao fim, né, e o Sensei Matsuogawa, que é o pai do Hachiro Ogawa e do Hitoshi Ogawa, né. E graças a Deus, né, eu fui bem, e era muito difícil naquela época o exame de Shodan, né. Você tinha que fazer exame completo, tanto do Uke como Tori, e ainda além disso tinha que fazer Shiai, né, lutar com 5 atletas e ganhar pelo menos de 3. E eu consegui, né, naquela época as notas vinham no certificado atrás, e a minha surpresa quando eu viro, né, eu fui ver minha nota, a nota máxima, né, nota 100. E aí, nossa senhora, fiquei todo orgulhoso, né, e guardo isso como uma bela recordação até hoje. E depois disso, eu também tive a oportunidade, quando eu ainda estava na Vila Sônia, né, eu tive a oportunidade de dar aula. Eu peguei alguns clubes, peguei um clube que hoje já não existe mais, Solar de Amigos, e também dei aula na academia do Haru Nishimura e do Yosuke Nishimura, que eles montaram uma academia de judô lá no consultório deles, lá no Paraíso. E eu dava aula para eles à noite. E também estudava de manhã, né, e trabalhava à noite num banco, nesse período. E graças a Deus deu tudo certo, né, deu para conciliar tudo. E passou um tempo, recebi a visita de um tio lá do Japão, né, e ele me fez um convite para ir para onde ele trabalhava, na Uzi Minas, né, ele era da Nippon Steel, lá em Ipatinga. E chegando lá, eu dei de cara com o Sensei Oswaldo Ishikawa, né, que eu já o conhecia aqui em São Paulo, e ele que era o coordenador na época. E ele me fez um convite, né, para dar aula lá na UZIPA, e eu aceitei. Lógico que não foi de imediato, mas eu fui para casa, pensei e aceitei. Né? Então eu fiquei lá na UZIPA desde 1978, quando eu fui para lá, até final de 80. E lá eu aprendi muito com o Sensei Ishikawa, ele me fez até me competir lá ainda, fui campeão mineiro, né? Já estava praticamente, vamos dizer assim, pendurando a chuteira, né? Mas eu competi ainda, fiz alguns campeonatos lá em Minas, né? Inclusive tivemos um Kangeiko lá em 79, né? Kangeiko Nacional, onde o Sensei Ishikawa que puxava o Kangeiko, né? E vieram de tudo, do Brasil todo, né? E foi um Kangeiko muito bom, né? Até hoje muita gente lembra desse Kangeiko, porque lá nós tínhamos todas as condições, né, para fazer um Kangeiko. Acordava às 5 horas da manhã, ia correr, ia subir montanha, né, porque lá tinha um morro, subir morro, descer morro. Então isso aí realmente muita gente não fazia, né? E a gente lá na UZIPA, a gente fazia com os atletas da UZIPA. E nesse período a UZIPA tinha 700 atletas. Isso porque naquela época, né, tinha as facilidades, a estrutura era muito boa. O ônibus circulava na cidade de Ipatinga,
pegava as crianças nos bairros e ia deixando, isso era o dia todo. Pegava as crianças, deixava as crianças e levava os que já tinham feito o treino. Né? Então a gente tinha uma turma, vamos dizer assim, da Cecitical, ele nos dava uma prancheta com os nomes das turmas, né? E eu puxava a turma E, né? Turma especial, que era a turma que treinava todo dia. E era de A até praticamente chegava quase no Z, né? Cabecidade, né? De tanto atleta que tinha. E realmente foi uma fase muito boa, que eu passei lá na USIPA, né? Aprendi muito, como eu falei, com o Cecitical. E fiquei até 80, quando em 81, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na CST e fui a convite, né, de um superintendente que tinha um filho que treinava judô na USIPA, né, na época que eu ainda dava aula, ele estava lá na Ipatinga. Ele veio para Vitória, no Espírito Santo, como superintendente. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele me levou para a casa dele, conversamos. Ele falou assim, vamos lá conhecer meu chefe, né? E naquela época o chefe era o Harano-san, né? Que era da Kawasaki Steel, que que veio do Japão, e era o superintendente, era o chefe dele. E aí ele me apresentou, ele me fez umas perguntas, fez uns testes, só que ele não me falou se eu tinha sido aprovado ou não. Aí fui embora voltei para a USIPA, né? E fiquei aguardando, e quando nesse período, depois de quase um ano, recebi um telegrama dizendo que era para voltar lá, né? Para fazer um teste. Aí eu fiz um teste oficial e fui aprovado. Foi aí que eu cheguei a CST, né? E no Espírito Santo, que começou essa história, a minha história no judô, aqui no Espírito Santo, que eu estou aqui até hoje, né? Então eu trabalhava na CST e ao mesmo tempo eu treinava no Secage, né? Com o CC Paulo Vanderlei, que eu já o conhecia também, né? Porque ele me falou que em 73 ele participou do Jubes também, lá em Belém do Pará, né? Eu não lembrava dele. Mas enfim, em 73 ele estava lá, e quando eu vim para cá em 70 e final de 81, ele me acolheu aqui na Secage. Eu comecei treinando, depois eu ainda comecei a dar aula para ele, ajudei o CC Paulo a dar aula, né? A turma da noite. E ao mesmo tempo treinava. Naquela época ainda eu treinava. E o Secage naquela época era vamos dizer assim, era a academia que tinha mais atletas, né? Faixas marrons, pretas. E é uma fase do auge, né? Que estava o Secage. E eu tive essa oportunidade de treinar com essa turma. E ao mesmo tempo que eu treinava no Secage, vamos dizer assim, eu resolvi, depois de um tempo, né? Como hobby, também dar aula de judô. Foi quando eu comecei, né? No centro comunitário, em Laranjeiras, onde um colega meu que trabalhava na CST, ele me fez esse convite, né? E eu aceitei e comecei a dar aula no centro comunitário também, né? E nesse período aí eu comecei com um aluno, com 2 alunos, aí foi vindo alunos, né, no centro comunitário, mas lá era muito difícil dar aula, porque você tinha que montar, desmontar, né? Mas mesmo assim eu continuei dando aula. Inclusive, para iniciar as aulas lá, o CC Paulo me ajudou, né? Ele tinha uns tatame lá, onde ele dava aula lá na Santa Teresa, né? Onde o saudoso Chicão, o CC Francisco, dava aula, né? Inclusive ele me ajudou a trazer os tatames. E eu montei os tatames lá no centro comunitário. E foi assim que eu comecei a dar aula aqui em Vitória, né? E o tempo foi passando, né? E o que era hobby acabou virando, vamos dizer, uma profissão para mim. Porque eu trabalhei na CST de 1990, aliás, desculpe, 1981 até 1992. Quando eu saí, né, eu resolvi sair no incentivo, que surgiu um incentivo. Eu achei que era muito bom para mim, que eu estava já com o pensamento de trabalhar por conta própria, né? E recebi aí todos os,
vamos dizer, seus direitos, né, da época, né, que teve incentivo. Aí eu comprei um terreno e montei a minha academia, que hoje eu tenho a Associação de Judô Yamate, né, que fica aqui na Mar da Praia, em Vitória. E antes disso, meus alunos, né, participavam tudo pelo SECAG. Né, meus alunos, o meu primeiro aluno, um dos primeiros alunos hoje é o Valcleide, né, que hoje trabalha na CBJ, que ajuda muito a Federação do Espírito Santo, né, vamos dizer assim. Hoje ele é o cara que conhece muito, né, a parte de tecnologia, a montagem. Ele teve uma experiência na CBJ como responsável pelas montagens dos eventos, né? E hoje ele ajuda aqui a Federação Espírito Santo em Judô. Então o Valcleide foi um dos meus primeiros alunos, inclusive foi o meu primeiro faixa preta aqui, né? E depois vieram outros faixas pretas, né? Hoje não sei, nunca fiz a conta, mas pelo menos uns 20 ou 30 acho que eu devo ter formado, né? Que hoje tem academias, eles vivem disso também, né? E foi uma fase muito boa, né, da minha vida, onde consegui formar, quando eu montei a academia, né? E depois de um tempo eu consegui me destacar, né? A partir de 97 ganhei o meu primeiro título estadual aqui. E a partir daí, em 97, fui ganhando. Quando eu fui ver, fui 17 vezes campeão estadual. Nós, né, na verdade, o clube, a academia. Então, esses títulos a gente guarda com tesouro, né? E formei vários atletas, né? Vários atletas. E um deles, posso dizer, um dos maiores destaques, né? Foi o Nassif Elias, que começou comigo com 5 anos, né? E hoje está aí na seleção, né? Mas infelizmente ele não conseguiu a seleção brasileira, mas está disputando, pretende ainda disputar a próxima Olimpíada, né? pelo Líbano. Mas enfim, além dele eu tive vários outros atletas campeões, né? Tive o Gerson Pereira, teve o Igor Kiefer, né? O Caio Bassamani, Cícero, Eduardo Evangelista, Thiago, vários, né? Acho que o Felipe Soares, vai ser difícil lembrar todo mundo. Mas, graças a Deus, esses atletas se destacaram também nos eventos nacionais, alguns até internacionais. E eu também ainda, né, nesse período que eu comecei, depois de um tempo que eu montei a academia, eu fiz um projeto, né, que se chamava Esporte para a Vida, né, projeto de inclusão, onde o objetivo era formar atletas não só para competição, mas atletas para o futuro, né, formar faixas pretas e quem sabe depois, para adquirindo a faixa preta, cada um, né, vamos seguir o seu caminho. E esse projeto, graças a Deus, deu certo, né? Infelizmente eu tive que dar uma pausa, mas eu consegui formar 2 faixas pretas nesse projeto, né? Que foi o José Vicente, né? E o Leonardo. O José Vicente foi o que mais se destacou, inclusive participou em vários campeonatos internacionais, participou do circuito europeu. Quando ele era sub-18, né? Ele foi para esse circuito europeu. Viajou pelo mundo afora aí. Viajou mais do que eu, né? Pro exterior. Mas está aí. Hoje ele dá aula também, treina, né? E era isso que é o nosso projeto, né? Projeto de inclusão. E a gente sabe que, né, esses projetos é muito importante. E graças a Deus, né? Vários clubes hoje, várias academias têm projeto, né? E eu acho que por aí. A gente não pensa em só formar atletas campeões, campeões brasileiros, né? Mas campeões na vida mesmo, né? É isso que é o mais importante. Então eu estou muito, muito satisfeito, muito contente, mas ainda pretendo voltar com esse projeto, se Deus quiser, né? E quem sabe aí, né, formar outros Zé Vicentes aí da vida, né? Porque eu tenho certeza que para ele foi muito bom, né? Ele me conta que realmente, se não fosse judô, ele disse que não sabia como é que estaria a vida dele hoje, né?
Então a gente quer voltar com esse projeto, né? E aí foi, né? E eu estou continuando hoje, até hoje aí no judô. Hoje eu estou atuando mais como árbitro, né? Eu adoro, eu gosto muito de arbitrar. Então eu continuo aí com a galera, né? E os jovens árbitros, juntamente com eles, né? A gente está tentando fazer com que a arbitragem, né? Consiga cada vez mais adeptos. E principalmente árbitros femininos, né? Que a gente vê que ainda são poucas, né? Poucas árbitras femininas. Se Deus quiser, nós temos aqui a Fabiana, né? Que é um destaque nosso aqui, que ela incentiva muito as nossas árbitras. E se Deus quiser, vamos ter muitas árbitras aqui no Espírito Santo, né? E vamos fazer força para isso. Mas é isso aí, pessoal. A minha vida, praticamente, vocês viram aí, tudo que eu consegui até hoje foi graças ao judô, né? E eu espero ainda conseguir muito mais, né? Ainda tem um sonho ainda que eu não consegui, né? Que é conhecer o Kodokan. Mas se Deus quiser, ainda eu vou, né? Esse é o meu objetivo ainda. E se Deus quiser, eu vou lá conhecer o Kodokan, o judô, né? Que é onde nasceu o judô. E quem sabe, no próximo ano, vamos ver, né? Vamos fazer muita força para chegar lá, ok? Então, gostaria que ficasse esse meu depoimento com alguma coisa que a gente possa transmitir, né? De bom, porque eu acho que o que nós estamos precisando no momento é isso, né? Coisas que a gente pense sempre positivamente. E eu sempre pensei positivo, né? Sempre pensei o positivo. Eu sempre falava para meus alunos, né, que a gente pode, vamos dizer assim, fazer tudo na vida, mas não prejudicar os outros, né? Sempre ajudar o próximo e quando puder, estar lá junto. É o que eu faço até hoje. Estou sempre junto com a galera e é o que eu pretendo fazer ainda por alguns tempos. Por alguns anos ainda, se Deus assim me permitir. Ok? Então fica aí o meu recado. Muito obrigado por tudo, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço aí, pessoal.